pelo contrato que o São Paulo fez com o Rigoni, a gente fez as contas, né? Rodada 26, já foi para 27, vão faltar 11 para 38, né? Como o Rigoni não vai jogar, porque foi suspenso, não tem chance de entrar em campo contra o Palmeiras no domingo, né? Vão sobrar aí, acho que 11 jogos, né? Ou 10 jogos pro São Paulo terminar o campeonato, né? Rodada 27 vão faltar 11 depois de domingo. Se o Rigoni entrar em campo 7 destas 11, pelo menos 45 minutos, ele pisou em campo, já conta. Se ele entrar em 7, automaticamente o contrato dele terá que ser renovado por 1 ano, até o final de 26. Aí a bancada aqui ficou meio dividida ontem no jogo do São Paulo. E vocês, acreditam que vale a pena colocar o Rigoni nessas 7 partidas e ter automaticamente que contar com ele por mais 1 ano por gatilho contratual? Não. É que não, pra mim não tem lógica você não colocá-lo. Até porque ele vem jogando, foi expulso, ok, mas vem jogando e ele é uma peça. Senão nem entraria, pô. Porque se você traz um jogador, um atleta, com um gatilho desses, e você não quer renovar com ele, pra que trouxe então? E pra que fez o gatilho então? Era só ter trazido ele por um tempo determinado, ó, você vai ficar então até dezembro e depois tchau. Eu acho que foi muito mais no sentido, vamos ver se você vai ter condições de jogo. Condição de jogo tá mostrando. Pode ser uma condição ruim, né? Com a bola no pé. Mas condição tem e tá sendo importante de uma forma ou de outra. Ontem participou do gol. Ah, foi expulso, ok. Por sorte, não interferiu no resultado. O São Paulo não teve um resultado adverso. Mas ele participou do gol. Então não faz sentido pra mim, não vamos usar porque senão o gatilho... meio forte em relação ao Rigoni. Eu acho que tá sendo utilizado porque não tem outro pra colocar. Exatamente. É mais ou menos mas não tá comprometendo, claro. Tem Mas a expulsão de ontem, mas não é aquele cara que... Ontem ele comprometeu. Não, ontem com a expulsão sim, mas tô falando... Ele errou tudo que ele tentou, cara. Absolutamente tudo. Mas então não põe em campo. Mas tem uma coisa... não faz sentido pra mim isso. Se ele tá sendo utilizado, então não vamos colocar porque senão vai ter que renovar. Mas tá todo mundo machucado. O ponto é esse. Então vai ter que... Quando chegar em dezembro, é isso que eu falo, não faz sentido o contrato, cara. Como é que você faz um contrato desse? Eu entendo, sabe qual é a lógica de um contrato desse? Sabe qual é a lógica de um contrato desse? Que se ele bater a meta, que na verdade não são 7 porque ele já tá jogando. Eram 15, eu acho, se eu não me engano. 15, enfim. Mas enfim, hoje faltam 7. Teoricamente, se ele bater essa meta, é porque ele tá desenvolvendo um bom futebol e tá sendo aproveitado, você entendeu? Se ele não render bem, ele não vai cumprir essa meta. O treinador vai colocar um jogo ou outro e tal, e ele não vai cumprir a meta. Se ele não cumpriu a meta, é porque ele não performou do jeito que o São Paulo esperava, que o treinador esperava. Se ele cumprir a meta, é sinal que a performance do atleta está boa, então ok, vamos renovar por mais 1 ano. Eu acho que é nessa... não está boa. Então, não sei, vamos ver, né? A performance não está boa, mas o que pesa a favor do Rigoni é que o treinador o conhece, que rendeu nas mãos dele. E outra coisa, dentro desse elenco do São Paulo, quantos jogadores já deram a volta por cima? Bobadilha, o próprio Marcos Antônio. Então dá um pouco de tempo também pra ele. É claro que o contrato tá aí pra terminar, é muito curto, tempo, né? Não tem muito tempo. Mas por enquanto não é um cara que eu vejo assim, que é muito abaixo, que não dá pra ele não entrar nessas partidas e não ajudar o São Paulo. Mas eu acho que eu vou com o Ranieri. Ele só tá entrando porque não tem opção. Porque quando o São Paulo teve ali um número de titulares razoável, vocês lembram? O Rigoni nem foi opção. Ele ficou uns 2, 3 jogos sem entrar, porque tinha alguns titulares ali à disposição. Se entrar, são 45 minutos em campo, pelo no mínimo, menos. já é conta. Pisou no campo, já conta. Entendi. Mas, por exemplo, você entra nos acréscimos ali, faltando 5 minutos, conta já, será? Eu acho que conta, porque ele vai estar entrando numa partida oficial. Normalmente, Lima, 45 minutos, eles fazem esse tipo de contrato para no mínimo 45 minutos para contar. Mas aí é linguagem, eu acho, jurídica, né? Com certeza. Mas assim, o que eu penso quando o São Paulo tiver os retornos ali do André Silva, por exemplo, e aí do Caleri também, que a gente não pode esquecer que o Caleri tá para voltar, aí você tem o Luciano, aí você tem o Ferreirinha, aí você tem o Luca, que é um jogador da base. Eu acho, sinceramente, que Tapia e Rigoni não sei se seriam assim grandes reforços para a temporada que vem. Eu acho que o São Paulo, aliás, teria que trazer outros jogadores de um calibre maior, entendeu? Não esses atletas. Eu acho que eles têm o São Paulo, com os jogadores que estão no departamento médico de volta bem, eu acho que o São Paulo, na verdade, tem que se reforçar.
Eu sei que não tem dinheiro, etc., mas corre atrás, vê oportunidade de mercado para jogadores de uma qualidade superior, né? Esse aqui é o grande problema, Rigoni Ranieri. e ter Tapia no ano que vem. Você ter jogador de qualidade superior, oportunidade de mercado. É difícil você ter oportunidade de mercado com jogadores superiores pro elenco. É difícil. Exatamente, porque aí você cai de novo em trazer um Lucas, um Oscar, que a torcida vai apoiar, vai gostar. São jogadores históricos, são jogadores que já mostraram muito no futebol, mas que vai chegar aqui e vai para um departamento médico. Não, mas eu discordo de você em relação ao Lucas. O Lucas já voltou e já mostrou e já deu o retorno. Qual é que esse ano... Lima? Copa do Brasil em 2023 não tava o Lucas ali ajudando? Mas pro valor do Lucas, o que é esperado, uma Copa do Brasil não é pouco? Não, mas peraí, mas ele não joga sozinho, Coste. Você tem um time inteiro ali, o time do São Paulo tá brigando por título aqui, mas título a colar. Mas o valor que foi despejado, desprendido aí nesse... 3 anos Lucas, que ele voltou, 2 anos. É o primeiro título do São Paulo desde 2012. Mas não é só o Lucas, que mas aí é que São Paulo você mesmo acabou de falar que não é um time. Exato. É um elenco, é um grupo. E ele já deu retorno ele em campo. Fez parte. Ele deu retorno em campo. Mais uma Copa do Brasil para 2 anos. Mas é a realidade do São Paulo. Então, você queria que ele viesse pra cá e ganhasse o quê? Libertadores, Mundial. Mas o que a gente tá falando, que tem que mudar essa realidade, não é isso? Tem que mudar essa mentalidade, não é isso que a gente tá falando? Ou não? A gente tá falando não dá pra mudar só com um jogador. Trazendo mais um jogador. Mas é exatamente mas só o que eu tô Lucas, falando. não tem como, né? Um jogador como o Lucas custa um valor que talvez você consiga ir no mercado ou mesmo segurar a base, no caso do Lucas, o que ele ganha de salário tá cheio de pé de rato ganhando a mesma coisa. No caso do Lucas. Mas aí você tá não cheio de pé de rato ganhando a mesma coisa. Então, não é um valor tão absurdo. O do Oscar, mas aí talvez outro sim. Absurdo. Você mas o do pé Oscar de rato ganha o mesmo que ele. Mas aí o que eu posso fazer? Não sou eu que tô falando um absurdo, é o mercado que faz isso. Eu não falei que é você. O que a gente tá aqui é discutindo o que é o tem. mercado que é assim. O Tassiano, se bobear, ganha quase igual o Lucas. Ganha quase igual o Lucas do Santos. É um absurdo. Sim. Não é o Lima, mas é um mercado, mas é um mercado inflacionado, né? Querendo ou não, o Rigoni ele chegou ganhando 500, 600 paus aí, pelo que o Marcão comentou ontem. Não sei se ele teve acesso a essa informação, mas em tese, vamos imaginar, mentira. Vamos imaginar. E assim, só pode ser mentira, sinceramente, jogador, hoje em dia, qualquer jogador ganha 300 conto, velho. Qualquer jogador. Na base tem cara que ganha já 80 paus, 100 paus. Na base mesmo, sub-20, já tem já. Então, se você pegar esses jogadores, assim, que hoje estão jogando porque, sei lá, os outros estão machucados ou porque não tem outro para colocar, mas se você juntar Rigoni com Tapia e com mais 2 ou 3 ali que são jogadores que agregam muito pouco, ultrapassem muito o salário do Lucas, né? Então, assim, eu entendo que o Lucas, essa temporada dele foi praticamente uma temporada jogada fora. Por causa da contusão, exato. É que quando eu falo Lucas, eu não tô falando exatamente do Lucas. Quando eu falo... Não, mas não é, Lima. Eu tô falando mas você citou nominalmente Lucas e Oscar. Porque é esse modelo de jogador que já passou, que fez história, que é o jogador que tecnicamente ele é superior. Que a gente vai entrar na mesma coisa do Memphis. Porque o Memphis ganha demais porque tá jogando, ganha demais que não sei o quê. É a mesma coisa. Então, é isso. Então renova com o Lucas, traz jogador caro da Europa com 34 anos e vão todos os times precisam ter alguns jogadores, assim, de um pouco mais de protagonismo. Não concordo. Pelo menos os times grandes. É que nem na NBA. Você vai pegar qualquer franquia da NBA, vão ter 2 jogadores ali principais, né? Que vendem camisa e que, em tese, fazem a diferença em momentos complicados. E que também se lesionam. Futebol não, brasileiro. Exato. Mas eu acho que assim... Eu não concordo que tem que ter. Eu acho complicado. O Santos tinha que ter o Neymar? Como é que é? O Santos tinha que ter o Neymar aí agora? Se ele tivesse bem, poderia estar fazendo diferença. É uma discussão, mas assim, pra mim não. Eu acho importante. Eu acho importante que Lógico tenha... que é importante. Eu acho importante que você tenha um jogador um pouco mais midiático, que venda a camisa, que o torcedor queira ter a camisa dele atrás. Hoje no Santos, sinceramente... Na nossa vida, muita coisa é importante. Tira o Neymar do Santos. Qual o jogador que o torcedor vai ter o prazer de comprar uma camisa? O torcedor vai ter prazer de comprar a camisa de um jogador, talvez que subiu da base, ou um jogador que dentro de campo... Não tem um ali hoje. Não tem um hoje. Não tem, talvez porque não tem essa mentalidade, não pensa. Vou comprar a camisa do goleiro aqui, do Brasil. Só quem gosta de ir no gol, mas porque Você tá fazendo uma crítica em cima do que eu tô falando diante do cenário que existe. Claro que não tem. O que eu tô falando é justamente isso. Tem que lutar, tem que batalhar pra ter. Não tem. Aí você tá tirando um sarro dos nomes que tem hoje. Não de mim. Eu tô falando sério mesmo, eu acredito nisso. Tá eu acho que o torcedor ele tem que ter pelo menos um jogador assim, que ele se identifique, que ele veja como ídolo. Eu não vou olhar pra você porque
Não, eu tô falando sério, eu tô falando sério. O branco dos seus dentes dá uma reluz aqui, eu perco o raciocínio. Mas olhando pra lá, eu vou falar. Que é o seguinte... Até porque você tem que olhar pra lá que você tá falando pro público. Exatamente. Tem que mudar essa mentalidade, cara. Enquanto vocês ficarem defendendo trazer jogador de 33, 34 anos que vai jogar 3, 4 meses com um contrato de 3 anos, ganhando 1 milhão, 1,5 milhão, depois não adianta reclamar, falar, quando ele machucar, falar, não tem elenco, não tem jogador pra colocar. Não tem, porque 1 milhão tá na mão de um jogador. Não tem. O Rob Cirque, diz aqui, o Palmeiras está há anos sem protagonistas e dá certo. Como assim? Hoje o torcedor pode comprar a camisa do Vitor Roque, do Flaco Lopes, do Andréas Pereira, do Rafael Veiga, do Gustavo Gomes. Tem um monte de jogador ali. O Piquerez, entendeu? Que você fala, pô, quero comprar a camisa... O Everton mesmo, goleiro? O próprio Everton, entendeu? Você tem que ter, cara, algum jogador assim que você vai, pô, esse aqui é melhorzinho. Aí a gente tá indo por uma coisa totalmente diferente, cara. Você tem que pegar, nesse sentido, você tem que pegar o Palmeiras 2012, 2013, que fazia a mesma coisa, trazia jogador caro, antigo, que já tinha história no clube para pagar, na época, sei lá, na época era 600, 800 mil, enquanto os outros ganhavam 200, 300, e não dava certo. E não dava. Aí quando teve um dinheiro lá, que foi despejado do Paulo Nobre e tal, trouxe jogadores, trouxe quem? Trouxe o Zé Roberto. Foi o mais caro ali na época, o Zé Roberto, que era um jogador já ali com uma idade bem avançada, mas que fisicamente sabia que ele ia render e começou a criar corpo, começou a também subir, trabalhar a base, e hoje o Palmeiras faz isso muito bem. O São Paulo não, o Corinthians não, o Santos não. Então, na minha opinião, eu acho que é besteira, não é inteligente você trazer um jogador caro, com 33, 34 anos, que tem um risco muito sério de jogar 3, 4 meses, 6 meses e ficar 2 anos parado, recebendo uma nota que você poderia estar ali com mais 2, 3 jogadores importantes. Mas não dá pra você saber se o cara vai ficar parado ou vai jogar, não tem como. Mas você tem que trabalhar com as possibilidades. O Paulinho, ele é um jogador jovem que chegou e que tá um ano parado. Então não dá pra você saber, não dá pra você cravar, né? O ponto é esse. Claro, mas o imponderável é o futebol clube. Mas tem que trabalhar com as possibilidades.